Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse novo formato, do nosso curso de Engenharia de Software. Então, hoje nós vamos dar início ao módulo de Engenharia de Requisitos, né? Então, o curso de Engenharia de Requisitos ele está dividido em 6 partes, né, para que a gente fique com vídeos mais curtos e de forma mais modular. Mas de uma maneira geral, num panorama geral, né, nesse módulo da disciplina de Engenharia de Software, nós temos por objetivos, né, descrever as principais atividades da engenharia de requisitos, né, quais são as etapas, os objetivos de cada uma dessas etapas, detalhar algumas dessas etapas, né, introduzir técnicas para a descoberta desses requisitos, né, que seria a elicitação, a compreensão dos requisitos, que seria a análise, né, além do detalhamento dos requisitos e da validação, ou em outras palavras, a avaliação final dos requisitos, né, em relação às necessidades, né, uma comparação em relação às necessidades do cliente, né, além de discutir sobre técnicas ou estratégias para gerenciar melhor, né, os requisitos de forma a ter uma certa rastreabilidade, ou em outras palavras, a saber onde está cada requisito mais à frente no desenvolvimento do software, né? No código-fonte, por exemplo, na arquitetura de software, né? Nos artefatos de desenvolvimento de software, a manter um rastro, né, entre requisito e a localização dele no desenvolvimento de software. Então, o processo de engenharia de requisitos, de forma geral, inicia com um estudo de viabilidade, né? Esse estudo de viabilidade consiste em uma análise mesmo, né, técnica da factibilidade, da viabilidade do que se pede. Então, alguém que te chama para iniciar um processo de engenharia de requisitos já te dá uma visão geral do que precisa ser desenvolvido. E essa visão geral precisa ser viável para que você cogite um detalhamento desses requisitos. Então, é um estudo que pode ser relativamente rápido, breve, já que é uma análise de viabilidade inicial, antes de começar a engenharia de requisitos, né? Então, se for uma viagem muito grande, aí você já corta de cara né, essa engenharia de requisitos. Mas se soar como algo viável, algo factível, né, você pode iniciar uma engenharia de requisitos e executar um segundo estudo de viabilidade antes do desenvolvimento, né, antes do projeto propriamente dito, do software, né, ou do módulo. Então, depois desse estudo breve de viabilidade, vem uma elicitação, uma descoberta dos requisitos, seguido de uma análise de requisitos, uma compreensão melhor dos requisitos. Depois que se entende esses requisitos, se prioriza os requisitos, parte para um detalhamento dos requisitos, que seria a especificação, né? Então, com o detalhamento dos requisitos, se tem de fato uma descrição desses requisitos, que fará parte do documento final de requisitos, tá? Antes disso, quando se tem a elicitação e a análise, se tem uma representação geral, né, tanto dos requisitos, que a gente vai ver algumas notações para isso, como diagrama de casos de uso, né, na UML, e também histórias de usuários, que é muito usado são usadas em processos ágeis, né? E o detalhamento dos requisitos a gente vai ver na forma de descrições detalhadas, como pseudocódigo, algoritmos, né, ou fluxos de execução de forma muito alto nível, muito simples de ser descrito, que podem também ser representados de forma gráfica através de diagramas de atividades da UML. Veremos também, tá? E, finalmente, tudo isso vai compor o documento de requisitos, acompanhado também de uma descrição atestando a validade dos requisitos, quer dizer, né, atestando como esses requisitos satisfazem a necessidade do cliente, né, barra usuário, né, o cliente, relembrando aí que é quem paga, e o usuário, que é quem de fato vai usar o sistema, tá? Então, só uma visão geral, lembrando que a gente vai ver em outros módulos o detalhamento das principais atividades que nós acabamos de ver, né? Mas a elicitação de requisitos, né, e a análise, né, ela
basicamente resume toda a etapa de compreensão dos requisitos. A elicitação é a descoberta em si dos requisitos, para isso iremos ver algumas técnicas, e a análise é uma compreensão melhor, uma contextualização desses requisitos em um domínio, para que a gente entenda melhor, né, esses requisitos. Então, para isso a gente vai conhecer também técnicas de análise orientada a objetos, tá? É a estratégia de análise que iremos utilizar. Então, o que é um requisito de software? O que é um requisito, de uma maneira geral, né? Então, um requisito é uma necessidade, né? É uma declaração abstrata em alto nível de um serviço, quando a gente fala de software. Mas, em linhas gerais, é qualquer necessidade, né? Qualquer representação, qualquer expressão ou declaração de uma necessidade em relação ao software, já se traduzindo para requisito de software, né? Então, essa necessidade pode tanto ser um serviço como uma restrição, como, por exemplo, uma segurança que o software tem que ter, né? Não é bem um serviço, mas é a forma como o serviço precisa ser implementado, né? Se comportar, né? Então, tanto uma restrição quanto o próprio serviço oferecido, né? Então, o requisito ele pode ser representado de uma maneira textual, de uma maneira gráfica, quanto também de uma maneira matemática, tá? Detalhada ou formal, digamos assim, tá? A elicitação de requisitos seria essa descoberta de requisitos, né? Ou a identificação de requisitos. Então, para se identificar requisitos, não se pode do nada, né, listar esses requisitos. Exigem técnicas, ou existem técnicas para isso, que normalmente envolve ou uma análise documental, um conhecimento do domínio, ou simplesmente a relação, conversa, diálogo com os stakeholders, né, com o pessoal envolvido, né, no uso do sistema, ou em experts do domínio daquele sistema, né, onde o sistema vai ser utilizado. Então envolve pessoal, objetivando descobrir o domínio da aplicação, os serviços que devem ser fornecidos, assim como essas restrições, algumas delas legais, né, por força de lei, outras por força de desejo do usuário, né. Devem envolver usuários finais, gerentes, pessoal da manutenção, pessoal de desenvolvimento, especialistas do domínio, né, e etc., que são os conhecidos ou denominados stakeholders. A gente vai usar uma tradução livre para a palavra stakeholder, né, no sentido de os interessados, as pessoas interessadas no software, né? Então, do ponto de vista de uma visão geral de requisitos, os requisitos podem ser classificados nesses dois tipos, né? Requisitos do usuário, né, e requisitos do sistema, né? Então, os requisitos do usuário são normalmente descritos, né, numa linguagem natural, refletem a necessidade do usuário, né? Mas também podem ser descritos de forma gráfica através de diagramas. Nessa disciplina, nós iremos conhecer diagramas na notação UML, tá? A linguagem de modelagem unificada que se tornou, digamos assim, um padrão, se não um padrão absoluto, mas um padrão que certamente influencia, né, todos os outros diagramas, digamos assim, ou representações gráficas, né? Então nós iremos adotar a UML nessa disciplina. E também os requisitos, além de usuários, podem ser também requisitos de sistema, né? Então, requisitos do sistema, ele detalha, digamos assim, interações mais macro, né, que muitas vezes transcende o detalhamento dado pelo usuário, né? Por exemplo, interação entre fornecedores e empresa, ou derivados de necessidades inerentes ao domínio, mesmo que o cliente não tenha apresentado, né, essas necessidades, subentende-se que terá, né? Então, é por isso que os requisitos podem ser particulares ou de domínio, né? Então, quer seja uma necessidade do usuário, quer seja uma necessidade do domínio, isso daí tem que ser refletido no software, né? Independente
da particularidade nesse sentido do requisito, se ele veio do usuário, se ele é um requisito particular, né, específico do usuário, específico desse sistema, ou um requisito inerente ao domínio, os requisitos podem ser classificados como funcionais ou não funcionais. Aqui eu queria abrir um parêntese para que a gente converse um pouco sobre essa diferenciação, né? Então, o que seria um requisito funcional e o que seria um requisito não funcional? Como assim não funcional? Não funciona? Né? Não é isso que quer dizer, né? Então, o requisito funcional, ele é um requisito inerentemente ligado, como o próprio nome sugere, às funcionalidades do software. Então, um requisito funcional, usando como analogia para facilitar a compreensão um sistema acadêmico, que eu sei que é do conhecimento de todos, afinal de contas estamos na universidade, né? Um requisito funcional poderia ser, por exemplo, o ato de realizar matrícula, emitir histórico escolar, emitir comprovante de matrícula, né? Trancar disciplina, ou no caso, digitar nota, consultar nota, né? São funcionalidades, são ações que a gente consegue solicitar para o sistema, ele processa e nos retorna algo, né? Então são funcionalidades. Agora, o sistema não tem apenas funcionalidades, como a gente já conversou agora há pouco. Um requisito pode ser representado como uma restrição, por exemplo, de funcionamento. Olha, o sistema tem que permitir acessos simultâneos de até 3.000 usuários, por exemplo, né? Mas as funcionalidades são as mesmas, né? Aí você adicionou uma restrição, sim. Por isso, não são funcionalidades. Esse tipo de requisito não se refere a uma funcionalidade específica, mas a restrições. São o que a gente chama de requisitos não funcionais. É por isso que muitos autores, né, na literatura costumam chamar por um sinônimo, né? Não apenas de requisitos não funcionais, mas chamar também de requisito de qualidade, porque muitas vezes pode gerar essa má compreensão, né? Então, se você diz, olha, esse software ele custa 15 mil reais, mas se você quiser acrescentar esses requisitos não funcionais, ele vai ficar 25 mil. O cara vai dizer, não, mas não funcional? Vai acrescentar o que no sistema? Alguma funcionalidade? Não, não é funcionalidade, são restrições de uso. Não funcional, se não funciona, faça mais barato mesmo, né? Mas não é isso, né? Agora, se você diz, olha, se você quiser acrescentar esses requisitos de qualidade, vai para 25. Rapaz, qualidade não dá para negar, né? E é realmente o que reflete bem o requisito não funcional. São requisitos que têm impacto direto na qualidade, como segurança, disponibilidade, escalabilidade, né? Acessos simultâneos, né? Então, esse tipo de requisito reflete diretamente na qualidade do software, sim. Então, requisitos particulares são solicitados especificamente para a aplicação, né? São ou solicitados pelo cliente ou não, mas são específicos para aquela aplicação. Pode ter sido solicitado pelo usuário, pelo gerente, né? Pelo próprio cliente, por algum stakeholder, mas de certa forma não reflete uma regra geral do domínio. É uma necessidade particular, um gosto particular para esse software, né? Seria algo bem específico, né? No lugar de particulares, entenda-se como requisitos específicos, né? E não são uma exigência legal, digamos assim. Já os requisitos do domínio são derivados do domínio da aplicação. Ele pode até ter sido solicitado pelo cliente, né? Mas é algo inerente ao domínio. Podem ser requisitos funcionais novos, restrições, né, sobre esses requisitos, como requisitos não funcionais, que podem ser implícitos de domínio, né? Por exemplo, um sistema bancário, mesmo que o cara não peça, tem que ter segurança, tem que ter sigilo nos dados, né? É uma questão legal, né? Vai além do que é pedido, né? Então, se requisitos de domínio não forem satisfeitos, o sistema pode se tornar inviável, até impraticável, né? Pode não entrar em operação por uma questão legal, né? Eu abro até um parêntese, quando eu estava no início do curso de graduação, eu trabalhava
no suporte. Na verdade, eu era estagiário numa empresa de suporte e uma minha colega de trabalho minha, que trabalhava até como secretária executiva na empresa, ela perguntou se eu poderia fazer um programa, né, para um cartório, né, para um cartório que era de uma amiga dela, tal. Eu disse, posso. Na verdade, eu estava doido por uma experiência como essa, só que eu estava terminando o primeiro ano do curso, né? Eu só sabia programar em Pascal, e aí eu me meti a fazer o programa em Pascal, né? Eu manjava bem do Pascal, tinha corrido atrás, sabia imprimir, usar o mouse, né? Criei um sistema até interessante em Pascal, emitia os relatórios, fazia todos os cadastros que foram solicitados, né? Demorei muito mais para fazer do que o necessário, né? Muito mais tempo, né? Cobrei R$300 na época, né? Muito pouco, mas na hora que foi entrar em uso, aí a dona do cartório está de acordo com a norma ISO, não sei o que das quantas lá, BNT tal, os dados estão guardados de acordo com essa norma. Eu digo, rapaz, eu não sabia dessa norma, você não me falou dela, né? Mas o erro não foi da pessoa, o erro foi meu. Eu é que não tinha a maturidade suficiente ainda de saber que existem requisitos relativos ao domínio, né? E a pessoa muitas vezes não pede porque são óbvios, né? Óbvios para quem é do domínio. Então nós que somos engenheiros de software precisamos correr atrás disso. Esse domínio tem alguma legislação que rege, né? Em relação ao software, qual o impacto, né, disso? Então o software acabou nunca sendo usado, né? Então foi um trabalho que serviu de experiência para mim, né? Mas que gerou uma certa frustração, que do meu ponto de vista foi uma frustração positiva, gerou um grande aprendizado, né? Então, especialistas no domínio entendem a área tão bem que muitas vezes eles não falam os requisitos do domínio, porque para eles é óbvio, mas pode não ser para nós, né, ou para todos, né? Então, os requisitos funcionais, sejam eles particulares ou de domínio, como eu já falei, descreve uma funcionalidade. Vai depender do tipo do software, dos usuários, né, do tipo do sistema, né, onde o software é utilizado, do ambiente, do domínio, né? Então, as funcionalidades você precisa instigar os usuários, né? A gente vai ver técnicas de elicitação, né, no próximo vídeo. Né? Exemplos de requisitos funcionais. O usuário pode pesquisar todo ou um subconjunto do banco de dados, né? Pode pesquisar a listagem das suas disciplinas cursadas. Todo aluno pode fazer isso, todo professor pode fazer aquilo. Então são exemplos de descrições breves de requisitos funcionais. O sistema deve oferecer visualizadores apropriados para o usuário ler documentos armazenados. A todo pedido deve ser associado um identificador único, um PID, né, o qual o usuário pode copiar para a área de armazenamento permanente da conta. Requisitos não funcionais, como eu comentei, são requisitos que descrevem mais restrições ou propriedades, né, do sistema, como o tempo, né, o tempo que eu me refiro, o tempo de execução, né, isso aqui é tempo real, não pode passar de 30 segundos para processar, né, por exemplo, né. Requisitos de processo também podem especificar o uso de determinadas linguagens de programação. Então, olha, essa empresa aqui adota Java, então o sistema precisa ser desenvolvido em Java, né? O sistema precisa ser desenvolvido usando o TDD, né? Usando o desenvolvimento dirigido por testes, porque o contrato que a gente assina tem que ser casos de teste. Nós iremos ver isso aí na disciplina, né? Por exemplo, né? Mas essas restrições são reais. Há pouco tempo atrás, eu lembro bem que a Secretaria da Fazenda aqui do estado de Alagoas, ela estava exigindo, não sei hoje, porque já mudou gestão, né? Mas ela, até pouco tempo atrás, ela exigia que os requisitos ou os processos de desenvolvimento dos softwares terceirizados fossem com o TDD, para que pudesse ser feita a auditoria, né, pela gestão local, né? Então, há também restrições processuais nesse sentido, né? Requisitos não funcionais também podem ser mais críticos do que os funcionais,
né? Nesse sentido de que muitas vezes é uma obrigação legal, se você não cumpre, o sistema não pode entrar em vigor, não pode ser utilizado, né? Como foi o caso do cartório lá que eu comentei, né? Então, devido à sua própria definição, requisitos não funcionais são esperados mensuráveis. Um erro muito comum na engenharia de requisitos é você especificar requisitos não funcionais de forma muito abstrata. Por exemplo, o sistema, essa funcionalidade do sistema, ela tem que executar de forma rápida. Pronto, requisito de desempenho. Mas o que é rápido? O que é rápido para um pode ser lento para o outro, né? Então isso daí precisa ser especificado. Não, o tempo de execução máximo é de tantos milissegundos ou de tantos segundos, né? Então isso aí precisa ser mensurado em um hardware XYZ, né? Então isso aí tem que ser auditável para que depois o cara não queira argumentar, o cara que eu digo é o cliente, né? Não queira argumentar e dizer não vou pagar porque você não cumpriu o requisito, está lento. Não, tá rápido, não, tá lento. Não, olha aqui, eu cumpri o requisito, né? Então, deve associar uma medida, uma métrica, né, de referência para cada requisito não funcional. Por exemplo, velocidade, né, transações processadas por segundo, um tempo de resposta de um evento em milissegundos ou em segundos, em uma unidade de medida, né? O tamanho do software tem que ter no máximo tantos kbytes, o número de chips de RAM que vai ser, né, executado, ou digamos assim, qual a memória necessária, né? Facilidade de uso, é o tempo médio para treinamento, para poder começar a usar o sistema, número de quadros de ajuda, né? Você vai fornecer junto com o software telas de ajuda, tutoriais ou coisas do tipo, né? Confiabilidade, proporção entre o tempo de falha e o tempo sem falha. Olha, o sistema tem que ser estável a ponto de, quando surgir uma falha, né, vai ser no máximo tantas falhas por mês, tantas falhas por ano, né? Então isso daí pode ser especificado em contrato também. Probabilidade de indisponibilidade. Então, olha, a gente vai tolerar falha de internet, porque a gente vai prever que tem link redundante de internet, falha no servidor, porque a gente vai ter servidores redundantes. Então, tudo isso aí tem que ser colocado no contrato, né, se assim for necessário, se for exigido, né, ou desejado pelo cliente. Já falei dessa taxa de ocorrência de falhas, né? A robustez, tempo de reinício após uma falha. Então o suporte vai ser em 24 horas, né? Após uma falha, em até 48 horas estará corrigida, né? Por exemplo, né? Pessoal de eventos, o percentual de eventos causando falhas. Então, olha, dentre as funcionalidades do software, no máximo 10% pode falhar. Então é um compromisso de qualidade, né? A probabilidade de corrupção de dados após uma falha. Você olha, então os dados serão redundantes, os dados estão em RAID, né? Em espelho no HD, se um queimar o outro assume, e etc. Então isso reduz a chance de corrupção de dados, reduz a chance de problemas, né? Isso aí tudo documentado. Você vai se comprometer com coisas que dê para provar que você fez. Essa é a questão, né? A portabilidade, percentual de declarações dependentes de destino, número de sistemas de destino, né? Então, olha, esse sistema pode ser portado para até 10 sistemas operacionais, ou 2 sistemas operacionais, ou 3 sistemas operacionais distintos, ou para esse e para esse, né? De forma descrita, né? E os requisitos não funcionais, né? Eles podem ser subclassificados ainda, né? Essas subclassificações que eu estou apresentando não são obrigatórias, tá? São se você, como engenheiro de software, julgar pertinente classificar, né? Então, requisitos do produto, né? Para facilitar o seu gerenciamento futuro, isso é importante, porque se você sabe que é um requisito do produto, que é um requisito da organização, é um requisito externo, então você pode reutilizar parte desses requisitos em outros sistemas que você estiver fazendo engenharia de requisitos no futuro, né? Então, o requisito externo, é óbvio que você vai reutilizar todos, porque são requisitos derivados da legislação, derivados do domínio, né? São requisitos de força maior, né? Digamos assim. Requisitos organizacionais são requisitos mais ligados aos processos, ligados à linguagem, ligados
advindos do gerente de projetos, né? Então são requisitos que podem ou não ser reutilizados, mas podem ser apresentados, né? Mas para o stakeholder apropriado, né? Para o gerente de projetos, por exemplo, né? Requisitos do produto. Então, requisitos do produto são requisitos que foram decorrentes de solicitações do cliente, mas para um produto específico, mas que não são exigidos por lei, né? Por exemplo. Então, podem também ser apresentados, mas de forma opcional, né? Para um outro cliente, em um outro engenheiro de requisitos, né? Então, por exemplo, requisitos não funcionais, né? Um requisito de produto poderia ser, olha, eu gostaria que toda consulta do banco de dados seja baseada em código de barras, e essa consulta tem que ser processada em até 5 segundos. Né? Se ela for baseada, se eu passar o código de barras, no máximo com 5 segundos vem a resposta. Pronto, beleza. Isso é um requisito desejável, um requisito do produto, não é força de lei. Né? Aí o gerente de projeto disse, olha, todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatório XYZ00, né? Ou ISO tal. Então, o MPSBR tal, né? Então, são requisitos gerenciais processuais, né? Já requisitos de força maior, requisitos externos, um exemplo poderia ser: informações pessoais do usuário não devem ser vistas pelos operadores do sistema. Então, isso aí é uma questão legal, é sigilo, por exemplo, né? Então, isso aí é mandatório, vai ganhar alta prioridade mais na frente. E, em linhas gerais, né, seria isso daí, os requisitos do usuário, requisitos do sistema, seja um ou outro, podem ser específicos ou requisitos de domínio, né? Então, requisitos específicos são requisitos que são desejados ou foram solicitados por stakeholders diversos, mas que não são uma questão do domínio, uma questão obrigatória, né? Podem ter alta prioridade até, mas não são de obrigação legal, né? E de domínio são aqueles mais voltados ou derivados do próprio domínio, da legislação que rege o domínio, né? Tanto específicos quanto de domínio podem ser funcionais ou não funcionais. Tá joia? Na próxima aula, no próximo vídeo, veremos técnicas de elicitação de requisitos. Aí, na sequência, iremos ver como documentar esses requisitos, tanto de forma textual quanto de forma gráfica, analisar e compreender melhor o domínio e contextualizar os requisitos, usando análise orientada a objetos, detalhar esses requisitos, quer seja de forma simplificada, com fluxos textuais ou com fluxos gráficos, né, na forma de diagrama de atividades, além de ver depois validação de requisitos e tudo o que é necessário, digamos assim, para gerir os requisitos, né? Então fica aqui algum direcionamento, né, de bibliografia, né, que vocês podem buscar, em especial o livro do Somerville, né, eu recomendo fortemente o livro do Pressman, que não está aí, que também chama Engenharia de Software, o Software Engineering, na versão em inglês, né, que também é muito bom, do Roger Pressman, né, além da bibliografia ou das referências ligadas à notação que a gente vai usar, né, do RUP, né, ou pelo menos da UML, né, da Unified Modeling Language. Tá joia? A gente fica por aqui. Então, até a próxima